Manter a consciência da verdade é a atividade do agora. Todo ser humano está hipnotizado para aceitar as aparências como realidade. É somente quando a pessoa aprende a permanecer na palavra que ela se torna menos humana e mais divina, e é capaz de, eventualmente, subordinar sua humanidade e viver mais e mais na divindade de seu ser. Ninguém pode ainda alegar que está permanecendo 24 horas por dia na plena e completa realização de sua identidade espiritual. Mas, esquecendo-se da maioria dos problemas da Terra, do passado e mesmo do presente, ele pode esperar por um maior alcance da consciência espiritual do que ele tem agora. Nunca será alcançado, entretanto, exceto em proporção ao que ocorre em sua consciência agora. A espiritualização da consciência não pode ser adiada para uma hora a partir de agora. Isso tem que ser feito neste instante. Quando você está ocupado com seus próprios assuntos e essa percepção desaparece de seu pensamento consciente e de repente ela volta, você não pode dizer: esta noite eu vou passar uma hora na consciência divina. Não. No momento em que esse impulso chega, independente do que mais você esteja fazendo, independente do que seu corpo ou mente estejam fazendo, em algum lugar de sua consciência deve haver um retorno a esta realização. Eu e o Pai somos um, portanto, eu tenho carne. Então você está pronto para continuar seu trabalho novamente. Você se realizou. Leva apenas alguns segundos do tempo de alguém para retornar à casa do Pai. Isso não é realizado no tempo ou no espaço, não é nada que demore muito. Basta a vontade de lembrar a qualquer momento desta verdade. Eu tenho carne. Posso não ter prata nem ouro, mas tenho comida, vinho, água e pão. Tenho o cajado espiritual da vida. Na verdade, tudo que o Pai tem é meu. Tudo do Espírito, tudo da verdade espiritual, tudo da realidade espiritual. O primeiro passo, a abertura da consciência. Sua consciência é a via pela qual tudo acontece com você, através de você ou por você. Se você não abrir a sua consciência para algo, isso não pode acontecer. Você mesmo pode não saber conscientemente como chegou a um ensinamento espiritual, mas estou lhe dizendo que, dentro de você, sua consciência foi aberta para a verdade. Ninguém jamais abrirá uma Bíblia ou um livro da verdade, a menos que primeiro sua consciência tenha despertado para a necessidade da Bíblia ou de uma mensagem da verdade. Deus nunca pode entrar em sua consciência até que ela reconheça a necessidade de Deus. Algo acontece dentro de você. E o que é o ser senão a consciência? Algo aconteceu dentro de sua consciência que o abriu para algo ou alguém. A mulher que passou pela multidão reconheceu que o Mestre era uma transparência para Deus. Pedro reconheceu que o Mestre era o Cristo, uma transparência para a atividade de Deus. Sempre deve haver algum reconhecimento. Eu sei quem tu és. Marcos 1, 24. A consciência deve se abrir e dizer: preciso de Deus, devo ter Deus, eu quero a verdade. Então, todo o resto ocorre no reino externo. Mesmo sem você saber o que precisa, no momento em que você se abre para a necessidade ou o desejo da verdade, o livro certo é colocado em suas mãos. Alguém dá a você, alguém o deixa em um assento de ônibus, ou você é levado a uma estante de biblioteca. De uma forma ou de outra, no momento em que sua consciência é aberta para a verdade encontra uma maneira de entrar em sua consciência. No início, você está ciente de uma falta. Falta de verdade, falta de Deus, falta de vida, falta de saúde ou falta de provisão. Ao abrir sua consciência, você abre um caminho para que a verdade chegue até você e, eventualmente, você aprende um grande segredo. Você aprende que sempre teve Deus, sempre teve a verdade, sempre teve vida eterna, sempre teve substância infinita, suprimento infinito. Mas sua consciência estava fechada para isso. Você pode negar que sua consciência não estava aberta para suprir, porque você dirá: minha consciência sempre esteve aberta para receber dinheiro.
Ah, mas dinheiro não é suprimento. A consciência que está aberta ao dinheiro está fechada ao suprimento. A consciência que pensava estar aberta para receber o bem estava realmente fechada para receber o bem, porque a consciência está aberta para o suprimento do bem apenas quando está aberta para o espírito, pois o espírito é o único suprimento que existe. Dinheiro e outras formas materiais são meramente a expressão externa de uma substância invisível. Abra sua consciência para o pão, a carne, o vinho e a água. Você deve se lembrar da história do mestre hindu que mandou seu discípulo buscar uma fruta e o fez abri-la, perguntando o que havia nela. Uma semente, foi a resposta. Bem, agora corte a semente e veja o que há nela. O discípulo cortou a semente e disse: Nada, não há nada nela. O mestre respondeu: Não pode ser. Não pode ser, porque do nada não poderia vir uma semente, uma árvore e um fruto. Tem que haver algo nessa semente. Ele está lá, mas você não pode vê-lo. É vida, é Deus. Isso é o que está no centro, o centro invisível de tudo o que existe, pois tudo o que é feito foi feito da substância das coisas que não são vistas. Invisível à sua vista é a substância da qual o dinheiro, títulos e propriedades são formados, mas esteja certo de que o dinheiro não pode se fazer, títulos não podem se fazer, propriedades não podem se fazer, nem podem se entregar à sua porta. É a atividade de algo invisível em sua consciência, e esse algo é a verdade. Tudo o que acontece em sua vida acontecerá como uma atividade de sua consciência. Por uma atividade de sua consciência, por conhecer a verdade de que Deus é a mente e a inteligência deste universo, até mesmo acidentes podem ser evitados em sua vida. Por causa da onipresença, isso significa que Deus é a inteligência divina universal. Portanto, inteligência e amor são expressos em todos os lugares, em todos os momentos. Presente onde está você, Deus está. Mas se você não abrir sua consciência para admitir Deus, Ele nunca poderá ser o pão, o vinho e a água, a atividade da ressurreição, a restauração dos anos que o gafanhoto comeu. Você tem que abrir sua consciência individual e reconhecer que você é o templo de Deus, que seu corpo é o templo de Deus, que sua consciência é o templo de Deus. Dentro de mim está a presença de Deus, e a presença de Deus é a saúde do meu semblante. Não pode haver saúde em meu corpo se não houver uma presença invisível de Deus, que se manifesta como esta forma e que é a harmonia desta forma. Não pode haver suprimento em minha vida se não houver uma substância invisível, uma vida invisível no centro do meu ser, que é a substância do meu suprimento. Se você não abrir sua consciência para esta verdade, permanecer na palavra e deixar que a palavra habite em você, a presença que está dentro de você não funcionará. Sua própria consciência é a fonte, o centro de sua vida. O que você admite na consciência, você manifesta no exterior. Tenho carne que o mundo não conhece. Eu tenho uma fonte de água viva dentro de mim. O pão da vida, o vinho da vida, a água da vida, a carne da vida e até mesmo o poder da ressurreição residem em minha consciência. Bem aqui onde estou é solo sagrado, pois sou o templo do Deus vivo. Eu sou aquele lugar onde Deus brilha. Deus é aquela atividade invisível que aparece externamente como minha saúde. Deus é a substância e a atividade invisíveis do meu suprimento. Deus é até o cimento invisível de meus relacionamentos, na minha família, nos negócios e na minha profissão. Minha consciência incorpora o próprio Espírito de Deus, a presença de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, estabelecendo um novo padrão. O padrão de sua vida exterior só pode ser mudado mudando o padrão de sua vida interior. Você primeiro deve ter um padrão sobre o qual sua vida é construída. Esse padrão é construído em sua consciência, e as verdades que você conhece tornam-se as harmonias que você manifesta. Pegue a grande verdade. Tenho carne que o mundo não conhece.
e esconda sagrada e secretamente isso no Egito, nos recessos mais profundos e escuros de sua consciência. Mantenha-a como uma semente preciosa, lembrando-se dela e reconhecendo-a com frequência. Dê-lhe sua água, seu fertilizante, tudo o que for necessário para sua nutrição, lembrando-se consciente e continuamente. Eu tenho carne que o mundo não conhece. Não preciso buscar pelo homem para o meu bem. Eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu, pela vontade de Deus. Nenhum homem pode me separar disso, nem a vida nem a morte podem me separar do cuidado de Deus. Nem a vida nem a morte podem me separar da vida de Deus, do amor de Deus, da abundância de Deus. Nem pode qualquer circunstância humana, pois eu e o Pai somos um e não dois. O bem de Deus não tem que me alcançar, já está corporificado em mim, por causa da unidade. A carne oculta. Todos os dias, quando você perceber alguma necessidade em sua experiência, volte-se para dentro sem medo ou dúvida e imediatamente lembre-se de que você tem o Cristo, a substância espiritual da vida eterna, que aparecerá externamente como aquilo que satisfaz todas as necessidades do momento. Se você está fisicamente, mentalmente, moralmente ou financeiramente doente, aceite este presente de Deus e sagrada e secretamente lembre-se: obrigado, Pai. Eu tenho uma carne que o mundo não conhece. Eu tenho uma companhia oculta. Tenho uma fonte oculta de suprimento. Tenho uma fonte oculta de sabedoria e julgamento. Tenho uma fonte oculta de ideias. Independente do que eu possa precisar no mundo externo, oculta dentro de mim está a substância de sua forma: lar, família, suprimentos, companheirismo, alegria, paz, saúde, liberdade, segurança, proteção. Tenho a substância de tudo isso, a essência da qual são formados. Compreendendo isso, posso relaxar dos medos e dúvidas, posso relaxar da ansiedade e preocupação, permanecendo nesta palavra das Escrituras. Nunca terei fome e sede, porque tenho essa carne oculta, esse maná escondido, essa substância de todas as formas. A menos que minha casa, meu suprimento ou meu negócio sejam alimentados por esta carne escondida, isso não poderia durar. Se você aceita a carne que eu lhe dou, se aceita a água que eu lhe dou, nunca terá fome e nunca terá sede, pois a carne que eu lhe dou é esta carne escondida, a carne que o mundo não conhece. A menos que o Senhor construa a casa, a menos que o Senhor alimente a casa, ela não pode durar. Você vê por quê? Não é a união externa de pessoas ou governos, não é por meio de associações ou contratos que você encontrará força. Leis promulgadas por legislaturas foram violadas, contratos foram quebrados, acordos entre nações foram quebrados. Os relacionamentos humanos, mesmo entre pais e filhos, foram rompidos. Mas quando o Senhor constrói a casa, eles trabalham em vão para tentar destruí-la. A carne que eu te dou, o vinho e a água que eu te dou, ninguém pode tirar de ti, porque são invisíveis, são a verdade dentro de ti. Ninguém pode tirar a verdade de ti, e a verdade é o eu que eu sou. Portanto, a verdade é o pão, a carne, o vinho e a água. Enquanto tiveres esta verdade, enquanto aceitares esta carne que eu te ofereço, e vinho e água, nunca terás fome, nunca terás sede, nunca nada te faltará, nunca falharás. Não existe falha no reino de Deus, não existe fracasso em uma vida que se baseie em minha palavra. Sua força está na carne escondida, e isso nenhum inimigo pode alcançar, pois seus olhos não podem penetrar no invisível. Portanto, esta carne nunca pode ser tocada, destruída, prejudicada, nem o templo que você é. Independente de quem ou quais você possa acreditar que seus inimigos sejam,
Não dependa da força visível para vencê-los. Não dependa de seus músculos ou de suas armas. E mesmo que sua nação construa depósitos de armas, que sua confiança esteja não nessas armas, mas na carne, na força e na inspiração que o eu interior dá a você. Pai, me ofereceste o maná escondido de ti mesmo, do teu reino dentro de mim. Tu me ofereceste carne, vinho e água infinitos e eternos, e eu aceito. Deste momento em diante, viverei secretamente, silenciosamente e de modo sagrado, na certeza de que me deste aquela carne que é Cristo, aquela carne que é Espírito, aquela carne que é a substância espiritual de todas as formas. Aceito isso como uma substância invisível que o homem cujo fôlego está em suas narinas não pode ver, não pode conquistar e não pode alcançar. Esta minha vida é invisível, incorpórea. O templo que eu sou é invisível e incorpóreo. Não pode ser submerso em água, não pode ser queimado com fogo, não pode ser destruído por balas. Nem minha substância pode ser tirada de mim. Meu suprimento, minha casa, minha família, pois esta é a carne que o Pai me deu. Esta é a união divina, eu e meu Pai. Nesta união, tudo que o Pai tem é meu. O Pai diz: Filho, tu sempre estás comigo e tudo o que tenho é teu. Lucas 15, 31. O que o Pai tem? Carne, vinho, água, vida, vida eterna. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. João 10, 10. O que sustenta esta vida? A carne que o Pai dá a você. Seus valores agora são alterados. Você não conta mais os dólares em seu banco. Você não conta os investimentos em seu cofre ou propriedades. Você não conta quantas bombas o governo armazena. Nesse momento, você fez uma transição para a vida espiritual, na qual você é o templo de Deus. Você é invisível, espiritual e incorpóreo. Você é o templo de Deus, no qual Deus habita, e você tem dentro de si aquela comida, aquele vinho, aquela água, que é espiritual e que é a substância de sua proteção externa, segurança, abundância e eternidade. Você tem dentro de você a substância de todas as formas, a substância de tudo o que é necessário para a vida harmoniosa, alegre e abundante. Notas de gabinete. Joel nos diz em muitos lugares que devemos aprender a morrer diariamente. Muitas vezes esse termo não é compreendido, e para realmente fazer isso, morrer diariamente, devemos buscar seu significado e entender por que é necessário fazermos isso. A maioria de nós sabe intelectualmente que devemos morrer para nossa humanidade, mas muitas vezes deixamos de perceber que isso envolve colocar nossa vida espiritual em primeiro lugar e abandonar nossa preocupação com os problemas e atividades deste mundo. Não temos mais permissão para buscar a verdade para cura, suprimento, facilidade ou conforto neste mundo. Nossa busca agora deve ser apenas com o propósito de nos elevarmos ainda mais no reino da consciência de Deus. Isso não significa que devemos aceitar o sofrimento neste mundo como necessário, mas que o bem que recebermos aqui serão as coisas adicionadas. Você descobrirá que um estudo de A Universalidade de Deus em Um Mundo é Novo trará mais esclarecimentos sobre esse assunto. Trechos gravados, preparados pelo editor. Dúvidas são saudáveis e certamente é sábio questionar a medida da consciência espiritual alcançada, ao invés de descansar em uma satisfação presunçosa. Aqueles que aspiram seriamente a atingir a iluminação espiritual, entretanto, geralmente descobrem que não têm muitas oportunidades para qualquer grau de presunção, porque com muita frequência, à medida que se aprofundam, são assediados por mais problemas do que nunca. É então que eles começam a se perguntar se estão no caminho errado ou se há alguma possibilidade de atingirem o objetivo desejado. Esses alunos acharão útil estudar a vida de alguns dos grandes líderes espirituais. Quanta facilidade e liberdade de problemas eles realmente tiveram? É por isso que a maioria dos alunos achará o seguinte trecho reconfortante.
A harmonia humana é a medida da realização espiritual? Você pode ter alguns momentos de emoção, êxtase ou parecendo estar nas nuvens, mas sempre haverá uma hora, a partir de agora ou amanhã, quando esse sentimento de separação irrompe, porque você pode dizer a si mesmo: eu não posso ser um com Deus porque me sinto humano. Eu até tenho uma dor física ou falta de dinheiro, e se eu fosse um com Deus, isso não poderia ser. Não julgue pelas aparências. Não julgue pelo fato de que hoje você pode estar muito doente ou muito pobre, ou que hoje você pode ter pensamentos pecaminosos, ou que hoje você pode até mesmo cometer um pecado. Não julgue por isso se você é ou não um com Deus. Tudo o que pode ser dito é que nesse momento você tem uma sensação de separação de Deus, mas isso não pode provar que você não é um com Deus. Pode ser verdade que você continue doente por algum tempo ou seja pobre. Pode até ser verdade que você continue tendo pensamentos carnais ou apetites pecaminosos e que às vezes possa até sucumbir a eles. Isso pode demorar um pouco, mas não se deixe enganar. Na verdade, o que acontece é que continuamos, às vezes por anos, sentindo que não estamos fazendo absolutamente nenhum progresso. Nós podemos nem mesmo ter qualquer sinal externo de progresso, e então, de repente, um dia ou uma noite, em uma fração de segundo, como Saulo de Tarso na estrada para Damasco, ou como qualquer um dos místicos sobre os quais lemos, acontece. Então, todo místico descobriu que meditava, estudava, praticava, fazia tudo o que era instruído a fazer, apesar de não parecer fazer muito progresso. E então, em um minuto de um dia ou um segundo de uma noite, considerando que antes eu era cego, agora vejo, e o velho homem morreu, e o novo homem nasceu. Joel Goldsmith, Conscientemente Atingindo a Experiência da Unidade, aula fechada em Kailua, 1963.